Bom, nas aulas anteriores estamos falando das funções de agregação, né? Só que, e como que eu faço os filtros, né? As segmentações ali nas funções de agregações? É a mesma coisa com o where, que você já vem aprendendo aí algumas aulas para trás? Não. A gente vai utilizar a função having, que ela serve justamente aí para filtrar, né, os nossos agrupamentos. Então, a nossa função have serve para filtrar os agrupamentos. A gente fez essa query aqui na aula anterior, mas não se assuste com ela, né? Que trouxe todos os resultados para a gente. A gente fez aí mínimo, máximo, né? Mínimo, máximo, soma e média. E trouxe as colunas para a gente, né? Mínimo, máximo, a gente separou tudo na query anterior. Acho que você já fez junto comigo, né? Se não, fique tranquilo que a gente vai fazer essa consulta do zero também. Mas vamos supor que eu quero pegar esse valor de soma, um exemplo, e limitá-lo. Exemplo, eu quero apenas trazer vendas que tem a soma maior que, sei lá, vamos pegar um valor aqui, 200 mil reais. Ou então entre 200 mil e 500 mil reais. Como eu iria fazer isso? Você iria fazer, você lembra da função between, né? Então você iria fazer aqui um where, em algum lugar aqui, não era? Where, ia colocar o nome da coluna, ia colocar e filtrar todos os valores. Mas quando você tem a função de agregação, né, o group by, você tem que usar a função have para filtrar. Primeiro, vamos apagar essa coluna, depois a gente vai fazer tudo na prática novamente, tá bom? Vamos apagar essa de média aqui, vamos apagar isso aqui, não precisa de se preocupar, a gente vai fazer essa consulta aqui daqui a pouco também, tá bom? Só para limitar as linhas e te mostrar aqui. E trouxe para mim só a soma, né, do faturamento de vendas por employer key, quer dizer, por colaborador. Mas eu quero limitar isso a quem vendeu mais de 4 milhões de reais. Então, depois do group by, eu vou utilizar a função having. Eu vou digitar ela aqui, ó, para fazer o nosso filtro, né? E o que eu quero filtrar? Eu quero filtrar aqui, ó, a soma do total do faturamento. Vou copiar e colar ela aqui embaixo, né? Que é a nossa coluna aqui de faturamento, a nossa fórmula, né? A nossa função. Eu quero que as vendas sejam maior que 4 milhões, né? Então vamos aqui. Tem vários valores aqui e temos um total de 17 linhas aí, como você pode ver. Então, a soma eu quero maior do que 4 milhões. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para dar os 4 milhões, né? Vou dar um F5 para executar. E ele limitou aí apenas para 8 linhas. Então, eu trouxe apenas os colaboradores que venderam mais de 4 milhões. Poderia ser uma meta aí da minha empresa, né? Ó, quem vendeu mais de 4 milhões vai ganhar um churrasquinho de espetinho de gato lá na esquina do seu Zé lá. Então, basicamente é isso. O having vai limitar apenas as funções de agregação, né? Então, bora fazer na prática essa consulta? Vamos apagar tudo aqui, porque na prática você entende bem mais, né? Então, apaguei tudo, vou dar uma new query, ou Ctrl N, ou então clicar aqui em cima. E vou fazer o nosso famoso select, né? Select, eu quero trazer tudo. Select asterisco, tanto linha quanto coluna, tudo aí vai trazer para mim. E de onde que eu vou trazer? Eu quero da from, né? Que é a minha tabela original, DBO, ponto, eu vou trazer a coluna aqui, ó, de Celes. Então, vou começar a digitar Celes aqui, ó. Então, vai ser a nossa tabela de Fact, Retseller, Celes. Vai falar tudo sobre a nossa coluna de vendas aí, né? Tem o F5 aí para executar. E trouxe toda a nossa coluna. A gente vai dar esse exemplo que a gente fez agora na prática. E depois eu vou te mostrar, né, um exemplo que você vai fazer. O where utilizando junto com o having. Confundiu, mas depois você vai ficar craque nisso aí, tá bom? Porque o where limita as colunas, né? E o having limita aí as funções de agregações. Então, do nosso select asterisco aqui, eu vou apagar. Por quê? Agora eu vou trazer algumas informações, algumas colunas que a gente vai fazer as nossas interações, né? A coluna de Employer Key. Então, vou começar a digitar aqui que ela já vai aparecer para mim. Isso aqui é a chave do empregado, né? Do colaborador e da empresa. Então, cada númerozinho desse é um colaborador, é uma pessoa diferente. Então, eu vou agrupar por ele, tá bom? Feito isso, eu vou dar um Enter, vírgula, e vou trazer outra coluna. E agora eu quero saber, por cada colaborador, qual foi o Standard Amount, quer dizer, ou seja, o valor total de vendas, né, por funcionário. Então, eu trouxe a coluna, e agora para me trazer o valor total, eu vou fazer uma função de agregação, que você está estudando aí, né? Então, vamos trazer aqui a função sum, que é a soma, né? E entre parênteses, eu vou escolher a coluna que eu quero somar. No nosso caso, é Standard Amount. Vou colocar aqui, ó, Standard Amount, ok? Então, ele vai fazer a soma para mim. Eu vou chamar essa coluna de sSoma, só para deixar bem organizado. Feito isso, eu não quero trazer mais informação nenhuma. Depois do nosso from, quando eu estou usando a função de agregação, automaticamente eu tenho que utilizar a função group by. Por quê? Ele vai agrupar por alguma coluna que eu escolhi. No nosso caso aqui, a primeira coluna foi a que a gente escolheu de Employer Key. Então, vou agrupar por Employer Key. Vou dar um F5 para executar.
Então ele trouxe, né, para cada funcionário aí, trouxe 17 linhas aí, né? Você está olhando aí, 17 linhas. Ele trouxe para cada funcionário, cada chave de funcionário, um valor aqui. Só que agora eu quero limitar essa função de agregação. Um exemplo, eu quero trazer apenas funcionários que tiveram vendas acima de 5 milhões. A gente falou de 4 milhões agora há pouco, né? Vamos aumentar para 5 agora. A gente vai dar um prêmio para esse funcionário, para esse colaborador que vendeu mais de 5 milhões, tá bom? Então vamos utilizar depois do group by, né? Depois do group by, aí vamos utilizar a função having. Você vai digitar having aí e vai escolher o seu critério, né? Quando a nossa soma do extend amount, né, que é a nossa função de agregação, for maior que 5 milhões. Então vou 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para dar os 5 milhões, né? Vou dar um F5 para executar. E ele limitou de 17 linhas, né, que tinha aí, limitou a apenas 7. Então trouxe para a gente valores, né, dos empregados que foram mais de 5 milhões. Se você fosse fazer o where, não ia funcionar. Por quê? O where você ia fazer o quê? Ó? Depois do from, o que você ia digitar? O where, né? O where. E você iria trazer essa parte aqui, ó. Vou apagar esse having aqui, ó. Iria fazer, né? Soma de extended é igual maior que 5 mil. Seria aí basicamente, né, como se fosse a sua consulta no seu where normal que você já vem aprendendo aí. Vamos executar para ver? E não vai funcionar, porque essa cláusula, né, where, não funciona para colunas de agregação. E vai aparecer a mensagem gigante para você, mas é isso aí que eu falei com vocês, tá bom? Vou dar um Ctrl Z para voltar à nossa consulta original, que a gente fez aqui, ó. Então, trouxemos todos os valores acima de 5 mil. Como ele consegue limitar apenas colunas, igual eu falei com vocês, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, trouxe toda a nossa consulta. Depois do from, eu vou fazer o where, né? Where. E a nossa aqui, ó, employer key, que agora eu consigo filtrar a coluna. Então, vou trazer, ó, where employer key in, quer dizer, entre parênteses, o que eu digitar aqui, ele vai trazer para mim. Então, eu quero apenas funcionário com código aí 281, né? Vírgula, e o código aí 288. E agora sim, eu vou dar um aspas aqui, né? Porque ele tem que ser o critério entre aspas. E vou dar um F5 para executar. Depois você elimina esses espaços excessivos aqui que eu dei, né? Mas é basicamente isso. Então, o que é que o where fez? Agora você já aprendeu na prática, né? O where limitou a coluna e o have limitou a sua função de agregação. Então, um não funciona para o outro. Se você trocar aqui o where pelo have, não vai funcionar. Então, agora para fixar, vamos fazer mais um exemplo na prática? É bom que você já fixa e nem precisa de assistir outra aula sobre isso, tá bom? Então, vamos fazer uma new query aqui, né? Vou apertar Ctrl N, abrir uma nova query. Eu vou digitar aqui, ó, select, e vou trazer tudo, asterisco, né? From, vou trazer da minha tabela, e vou trazer agora da tabela Employer. Vou começar a digitar Employer aqui, que vai aparecer a nossa tabela. Que vai ser Jim Employer. Você vai localizar, né, no nosso dataset aí, Adventure, e na coluna aqui de Employer. Vamos procurar ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Coluna de Employer também. E você faz o select que você consegue acompanhar junto com a gente. Vou dar um F5 para executar e vai trazer todas as nossas colunas aí. E notem que no first name, né, eu tenho aí 296 linhas. No first name tem alguns nomes aí que se repetem, né? Vamos saber quantas ocorrências se repetem aqui? Como que eu posso fazer isso? Eu vou dar um Ctrl C, depois que você ver a aula, né, quando você estiver praticando, dá um Ctrl C e um Ctrl V aí junto comigo. E agora o que eu quero fazer? Primeiro, eu quero trazer a coluna aqui, ó, de first name, que é o que eu quero fazer a contagem, né? No nosso caso aqui. Eu vou dar um Enter e vírgula para me inserir a função de agregação. Agora eu quero contar quantas vezes cada nome aparece. Então vamos lá. Então vai ser a função count, né? Que vai contar quantas vezes aparece. E entre parênteses eu vou escolher o que eu quero contar. Eu quero contar a coluna de first name. E depois disso, sempre quando você usa uma função de agregação, você tem que utilizar o group by. Então vamos digitar aqui, ó, group by. E eu quero agrupar também pela coluna de first name. Que você vai ver, vou rodar tudo junto aqui para dividir as duas telas. E depois a gente organiza esse negócio aí, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então ele trouxe o número de ocorrências que meu first name aqui aparece, né? Então cada nome tem alguns que se repetem, igual Bárbara se repete aqui, ó. O primeiro nome da pessoa, né? O sobrenome dela é diferente, automaticamente, né? E o Brian se repete 4 vezes. Vou rodar só esse intervalo aqui para você entender junto comigo. E agora você consegue ver melhor, né? Aqui, ó. Esse David aqui se repete 10 vezes. 3 vezes a Daiane, 4 vezes, 2 vezes, 3 vezes, 6 vezes. E agora eu quero limitar. Eu quero, da minha ocorrência, eu quero apenas as colunas, né, de contagem aqui, ó. Posso dar um nome aqui, ó. S contagem. Então, dessas colunas,
eu quero apenas dos resultados que aparecem mais de 4 vezes. Então, esse aqui para mim vai sair fora, vai sair, vai sair. Quero apenas valores maior que 4. Como que eu vou fazer isso? Agora você já domina, né? Então, agora vamos trazer a nossa função aqui, ó, having, que você vai limitar e fazer ali seus critérios, né? Então, eu vou limitar o count first name. Só quando ele for, né, maior que 4 ou 5 que eu falei. Acho que foi, já esqueci já. Vamos supor maior que 5. Vamos selecionar esse trecho e executar. Então, ele trouxe para mim as contagens apenas que for maior que 5. Se você alterar aqui, ó, para 3, vamos executar o trecho aqui, ele trouxe mais resultados. Ó. Então, ele filtrou apenas a nossa função de agregação. E agora vamos utilizar o where novamente, porque vamos filtrar tanto essa coluna, né, e tanto outra coluna que a gente escolher. Vou executar novamente só essa consulta aqui, ó, select asterisco, só para a gente ver alguma coisa aqui que dá para a gente limitar, né? Então vamos buscar aqui, ó. Então de toda a nossa coluna aqui, tem uma parte que chama aqui, ó, gender. Quer dizer o gênero sexual da pessoa, se ela é masculino ou feminino, tá bom? Então vamos limitar toda essa consulta que a gente fez, junto com o having também, né? Ele vai contar para mim os first name, né? Quantas vezes se repetem, mas eu quero agora, depois do from, eu vou restringir essa coluna. Quero aqui, ó, where, quando a minha coluna de gender, né? Gender, selecionei ela aqui, for igual a M. Selecionei o trecho e vou dar um F5 para executar. Deu erro que eu coloquei aspas duplas, né? Coloquei assim, ó. Dei um espaço assim. Aí você vai colocar aspas simples, tá bom? Então, selecionei e dei F5 para executar. Então, ele trouxe para mim 5 confirmações, né? Do meu first name, quando o gênero for masculino, e vai restringir a minha contagem quando for maior que 3. E se eu trocar aqui, ó, vamos trocar para F? Então, vamos ver se vai trazer algum resultado. Sim, ele trouxe só um aqui do gênero feminino, né? E com a contagem maior que 3. Então, essa nome de Linda aparece 4 vezes lá na nossa contagem, né? Então, o having restringe aí as funções de agregações, né? Count, o mínimo, o máximo, o soma e o AVG. E o where já restringe as colunas, como a gente já está acostumado aí, já viu no início das nossas primeiras aulas, né? E eu alterei o M aqui para você, só para você ver também que não é case sensitivo. Você pode pôr tanto maiúsculo quanto minúsculo aqui na sua restrição do where. Então anotem aí, o where ele vai apenas filtrar, né? Vou colocar aqui filtrar para ficar mais fácil para você entender. Vai filtrar as colunas. E o nosso having aqui, ele vai, vou comentar aqui também, ele vai filtrar as funções, né? Funções de agregação. E você vai fixar isso aí para você. Então, sempre quando você tiver algumas funções de agregação, né, que você já sabe, tipo o count, o máximo, o mínimo, você vai usar o having aí para fazer o filtro. E nas colunas normais, que não tem nada, é só a coluna mesmo, você vai utilizar o where. É bom que você dá para diferenciar aí, né, entre um e outro. Espero que com uma aula só você já fixe isso aí e depois a gente fala mais sobre isso. Eu acho que nem precisa, né? Ficou bem tranquilo e bem fácil aí de você entender. Se não, volta, repete o vídeo aí umas 500 vezes que você vai entender essa parte, né?